Olá pessoal, aqui professor Eldon em mais uma cápsula diária de história. Hoje quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Dia Internacional do Portador de Deficiência e Dia Internacional dos Portadores de Alergia Crônica, segundo a Organização Mundial de Saúde. Na história, dentro do contexto da Revolução Francesa, em 1789, houve a nacionalização dos bens do clero francês. Os problemas financeiros enfrentados pela França durante a sua revolução levaram o governo à nacionalização dos bens do clero. O que foi isso? Foi uma medida proposta na Assembleia Constituinte por Talleyrand, que era um bispo de Autun, uma comunidade francesa. Ele sugeriu expropriar os bens eclesiásticos e declarar os bens nacionais. O que foi isso? Ele pegou todas as terras, todas as propriedades que pertenciam à igreja na França e expropriou eles, ou seja, tornou eles patrimônio do governo. E com isso, botou esses bens à venda. Então, com isso, eles poderiam resolver os problemas de falta de dinheiro do governo. Então, com a venda, eles achavam que iriam resolver os problemas econômicos do Estado. Os serviços públicos sob responsabilidade da igreja, foram transferidos para o Estado. Ou seja, geralmente o assistencialismo, auxiliar os pobres, dar esmolas, cuidar dos órfãos, essas coisas assim. Os sacerdotes, então, passaram a receber um salário do governo, como qualquer outro funcionário público. E a venda dos bens nacionalizados começou em março de 1790, com a transferência de uma grande quantidade de terras que foram compradas por burgueses e camponeses. Desta maneira, também assegurou-se a fidelidade desses grupos à Revolução Francesa. Ou seja, transformaram todos os integrantes da igreja em servidores públicos e, desta maneira, agradaram aos burgueses e camponeses, levando eles para o lado da Revolução Francesa. Agradaram os ricos, no caso, Em 1967, o Dr. Christian Bernard realizou o primeiro transplante de coração em Lewis Vakanski, de 53 anos, no hospital de Groote Schuur, na cidade do Cabo, na África do Sul. Após a cirurgia, o paciente recebeu uma medicação para combater a rejeição do seu corpo ao novo coração. Contudo, os remédios deixaram ele mais suscetível a doenças, e ele acabou morrendo de pneumonia dupla 18 dias após a cirurgia. Contudo, o seu coração continuava funcionando normalmente até a sua morte. Na década de 1970, o aperfeiçoamento de drogas contra a rejeição tornou o transplante mais viável. Dr. Bernard continuou a realizar operações de transplante de coração e no final da década de 1970, muitos de seus pacientes estavam vivendo até 5 anos com os seus novos corações. Em 1976, a lenda do reggae, o músico Bob Marley, sofreu uma tentativa de assassinato em Kingston, na Jamaica. O atentado aconteceu 2 dias antes do show Smile Jamaica, Sorria Jamaica, um show gratuito organizado pelo primeiro-ministro jamaicano Michael Manley, em uma tentativa de aliviar a tensão entre os dois grupos políticos rivais da Jamaica. Neste dia, homens armados invadiram a casa de Bob Marley. Sua esposa e seu gerente, Don Taylor, sofreram ferimentos graves, enquanto o músico foi ferido sem gravidade no peito e no braço. Possivelmente, o atentado teve motivações políticas, já que muitos sentiram que Bob Marley poderia estar fazendo um ato em apoio a Manley. Contudo, apesar do susto, Marley foi para o palco fazer o show. Quando perguntado qual o motivo para cantar mesmo ferido, ele respondeu: as pessoas que estão tentando fazer este mundo pior não tiram nenhum dia de folga. Como eu posso tirar? Uma multidão de 80 mil pessoas assistiu ao show. Bob Marley morreu no dia 11 de maio de 1981
em Miami, nos Estados Unidos, em decorrência de um câncer de pele que se espalhou por outras partes do seu corpo. Porque Bob Marley teve a opção de fazer a amputação da parte do corpo que estava com câncer de pele, que se não me engano tinha começado no pé, mas ele não o fez e também negou qualquer tipo de tratamento por causa de uma questão religiosa. Bob Marley seguia a religião do Rasta, que não permitia qualquer tipo de amputação em partes do seu corpo. Em 1984, ocorreu o desastre de Bhopal, um vazamento de isocianato de metila em uma fábrica de pesticida da Union Carbide em Bhopal, na Índia. Esse desastre ele matou mais de 3.800 pessoas na hora e feriu entre 150 mil e 600 mil pessoas, sendo que 6 mil desses feridos morreram posteriormente devido aos ferimentos graves que sofreram. Esse foi um dos piores desastres industriais da história. E com isso, pessoal, encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Deixo um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.